Na oração do Pai Nosso, o Senhor, Ele fala lá em Mateus 6, 14 e 15, tem um trecho que Ele fala sobre o perdão. Todos nós aqui queremos ser salvos, sim ou não? Quem quer ser muito abençoado também? Quem um dia quer ir para a glória? Seja sincero. Mas é impossível você receber bênçãos sem medidas se você não aprender essa lição. E é um tema muito delicado a se falar. Talvez esse é um dos motivos que muitos talvez tenham até fugido desse tema. Mas o Senhor tem me cobrado sobre isso e nós precisamos falar sobre esse tema, perdão. Porque muitos dizem assim, não, eu já perdoei. Mas nós precisamos entender algumas coisas sobre o perdão. Ele diz assim, porque se perdoardes a quem? Aos homens, as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas o quê? Ou seja, antes de você pedir perdão para si, você precisa aprender a liberar perdão para os outros. Quem está entendendo isso? E nós temos falhas, pessoal. Sim ou não? Nós temos pecados. Quem é que precisa de misericórdia? Mas antes de eu pedi-la ao Senhor, eu preciso aprender a dar misericórdia. E nós vamos falar sobre 5 perdões. A pastora Janaína ali já foi ali e falou assim, é perdões mesmo. Então, eu quero falar sobre o primeiro perdão que temos que aprender, é perdoar os nossos pais. Perdoar quem? Os pais. Graças a Deus, bicho, não tenho nada. Deus te abençoe por isso. A Bíblia diz em Efésios, se você quiser ir na Bíblia, ou se você quiser anotar para depois acompanhar, em Efésios capítulo 6, verso de número 2 e número 3, a Bíblia diz assim, honra a teu pai e a tua o quê? Mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos falar junto? Honra teu pai e a tua mãe. E ele diz, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Teve gente aqui que lá atrás seus pais erraram com você. Não estou dizendo todos, mas eu tenho que englobá-los. Seus pais se divorciaram e você passou uma situação bem difícil e você carrega aquilo com você. Se meu pai não tivesse ido embora, se ele não tivesse feito aquilo, se minha mãe não tivesse namorado esse homem, se minha mãe não tivesse feito isso, e brigas que vocês tiveram, muitos deles erraram tentando acertar. É certo isso. E muitos erraram porque é humano, porque tinham seus desejos, tinham suas cobiças, porque dentro deles havia também talvez forças do mal agindo para eles fazerem coisas erradas, porque eles não conheciam talvez a palavra de Deus. Quem está entendendo? E tem gente que não consegue seguir em frente. Ela vai vivendo, mas de vez em quando aquele passado o assombra. E a Bíblia diz que você tem que honrar pai e mãe. Você precisa liberar esse perdão. Você precisa dizer, seja feliz meu pai, seja feliz minha mãe, independente do que você fez, errou, agora você leva a sua vida, diga glória a Deus. Pare de culpá-los, se é que isso existe.
Pare de culpá-los por causa de uma situação da tua vida. Eu sei que alguns erraram e erraram feio, mas está na hora de você deixar isso na mão de quem? De Deus. E por que eu estou falando sobre o perdão na igreja? Porque perdão não é algo natural, é divino. Tem gente que não vai conseguir perdoar se ela não buscar isso em quem? Em Deus. Se ela não pedir ajuda do Espírito, te feriram, te machucaram. Então a Bíblia diz, primeiro perdão, perdoe pais que te feriram. Glória a Deus, igreja. José, apesar das circunstâncias difíceis, José mostrou o poder da resiliência, do perdão, em nome de Jesus. Segundo perdão que precisamos perdoar, também os nossos filhos. Quem? Que isso? Mas eu amo meus filhos. Sim. Mas eles crescem, começam a tomar suas atitudes, escolhem outras pessoas em vez de você, e você se magoa por isso, se ofende por isso. Existem brigas entre pais e filhos? Sim ou não? Sim. Então a Bíblia ensina, Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, verso 3 diz: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Ei, seus filhos podem estar cegos, e você não faz ideia. E você deve aprender a perdoá-los. Eu já tive mães que disseram assim: bispo, minha filha me abandonou, meu filho me abandonou por causa da nora, me abandonou por causa disso, não liga mais para mim, não fala comigo. E isso vai criando um ressentimento, isso vai criando uma mágoa, isso vai criando uma situação. Eu posso falar algumas verdades aqui ou não? Tem filhos que, se bestar, quer tomar o que você tem em vida ainda. Sim ou não? E te magoa, porque você está percebendo que ele está mais interessado, que ele está mais interessado no patrimônio físico do que na sua vida. E você precisa aprender a perdoar. O problema é que isso vai ferindo, vai te machucando. Tem gente que vai ficando azedo por causa dessa questão. E vai começando a ter depressão, vai começando a ter sérios problemas sentimentais, que vai acarretando problemas emocionais. Então você hoje tem que dizer: Senhor, que meus filhos sejam felizes. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aprenda a liberar, porque a vida vai ensiná-los o valor de um pai e de uma mãe, pode ter certeza. Eu aprendi também, muitos aqui aprenderam também. Muitas vezes você brigou e discutiu com seu pai, com a sua mãe, querendo ser dono da verdade. Sim ou não? Mas nós precisamos liberar os perdões hoje. Quem está entendendo o que o bispo está falando? Então nós temos que perdoar os nossos pais e temos que perdoar os nossos filhos. Vamos lá, falamos de 2 aqui, são 5. Perdoar os nossos pais e perdoar os nossos. Mas existem também pessoas que nos ofendem no caminho. Pessoas que eram seus sócios, que eram seus amigos, frequentavam a tua casa, chamavam de amigo. Sim ou não? Era seu próximo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz assim: antes, sede uns para com os outros
benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quem aqui já foi decepcionado com pessoas na vida? Faz assim. Faz parte. Sim ou não? Mas o senhor está dizendo que eu tenho que perdoar e conviver? Não, não falei isso. Mas você precisa tirar isso que vai fazendo mal. Sabe o que eu aprendi durante os anos da minha vida? Que quando você vai adquirindo uma mágoa, é como se você mesmo desejasse o mal para alguém, de forma disfarçada, mas é você que está bebendo o veneno. Quem está entendendo? Então você precisa aprender a liberar aquela pessoa que um dia fez parte do seu convívio, aquela pessoa que viveu com você, talvez um relacionamento que você teve que foi frustrado, foi frustrante, bateu em você, machucou você, foi dolorido. Tem horas que quando você traz isso à memória, você treme, passa mal. Você fala, não é possível que esse ser humano vive na mesma terra que eu. Mas o Senhor disse que nós temos que aprender a perdoar. E eu pergunto, nós estamos no terceiro. É fácil isso? É fácil perdoar? Alguém que falou mal de você, alguém que você confiou, alguém que você investiu, alguém que você acreditou e de repente essa pessoa, você fala, não é possível. Mas o Senhor ensina perdão. E tudo isso que nós estamos falando, Jesus ensinou para a gente. Sim ou não? Pergunte à pessoa do lado, você está entendendo até aqui? Posso prosseguir? Sim ou não? Lembre-se, perdão não quer dizer que você tem que conviver com ela. Não. Perdoou, se não dá mais para conviver, segue seu caminho. Mas que aquilo que você tenha condições de orar e dizer, Deus te abençoe. Quarta pessoa que temos que perdoar. E depois vamos para a última. O seu marido ou a sua esposa. Quarta pessoa que precisamos aprender a perdoar. O seu marido ou a sua esposa. Colossenses, capítulo 3, verso de número 13. Olha o que o Senhor fala. Suportando. Fala a palavra suportando. Só essa palavra já é difícil. Por que hoje tantos casais se separam tão facilmente? Porque na primeira briga, na primeira desavença, na primeira mágoa, no primeiro ressentimento, não se suportam mais. A Bíblia diz, Colossenses, filho, põe para mim na tela. Olha lá, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos o quê? Mutuamente. O que é perdoar mutuamente? Você perdoa ela e ela perdoa você. O problema é que tem gente que acha que só ele que erra, só ela que erra. Poxa, essa mulher é uma desajuizada, essa mulher faz tudo errado. Ou esse homem não tem razão, olha o que esse homem faz. Ei, os dois erram. É a questão de ótica. É que quando você está num relacionamento, você vê para frente e ele vê para cá. Mas se você estivesse do lado de fora, você veria que mesmo você que acha que faz tudo certo, você erra em alguma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim
faça você também, ou perdoe também. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, às vezes a gente fica criando coisinhas, e para se defender ataca o outro, machuca o outro. Casados, maridos, esposas, toda vez que você fere a tua esposa, você está ferindo a si próprio. Jesus disse que você é carne, vocês dois são uma só carne. Então aprenda a perdoar, seguir em frente, perdoar e dizer: Senhor, que a gente possa ser feliz de verdade, compreender que vocês não são iguais. Aquilo que você tem habilidade para fazer, o outro não tem. Ele não é igual a você, mas vocês estão juntos no mesmo barco. Talvez um é melhor numa coisa e o outro é melhor na outra. Sabe uma coisa que tem destruído muitos casais? Disputa. Tem casal que disputa. Estão disputando dentro de um casamento. Esqueceram que vocês são um só. E eu vou te dizer uma coisa: os filhos vão embora. Quem vai ficar é o cônjuge do teu lado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, até aqui nós aprendemos 4 perdões. O primeiro, perdoe os seus pais. Segundo, perdoe os seus filhos. Terceiro, perdoe os seus próximos, seus amigos, aqueles que trabalhavam com você, andavam com você, bulinaram você, riram de você, caçoaram de você, porque senão isso vai travar a tua vida. Quarto, perdoe seu marido, a sua esposa. Você tem que dizer: eu amo você. Você tem que dizer: eu respeito você. O amor, ele não ignora os defeitos, mas ele foca nas qualidades. Consegue entender isso que eu estou falando? Todos nós temos defeitos, sim ou não? Mas o amor foca na qualidade. Ele faz você ver melhor as qualidades e ignora os defeitos, para que vocês possam viver uma vida extraordinária junto. E o quinto, talvez o mais importante de todos. Posso ler? Está em 1 João, capítulo 1, versículo 10. Primeira epístola, não é São João. 1 João, epístola de João, capítulo 1, versículo 9. É perdoar a si mesmo. Fala, perdoar a si mesmo. Às vezes você se cobra, porque você errou. E você fica dizendo: eu estou colhendo, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, porque eu fiz isso com a minha vida. Você precisa se perdoar. Você precisa entender que faz parte de um propósito. Você precisa entender que a tua vida está nas mãos de alguém tão poderoso, que é capaz de tirar você da prisão e colocar você no palácio. Você precisa entender que Deus pode pegar alguém que não conheceu pais, que foi órfão, como Esther, e transformar numa das mulheres mais importantes da história da Bíblia. Você precisa entender que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias quando você entende que mesmo coisas dando errado, saindo fora do controle, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Primeira João, capítulo 1, versículo 9 diz: ei, se confessarmos os nossos pecados. Se fizermos o quê? Mas confessar, bispo, o senhor pode me atender para eu confessar? Não é aos homens. Não, por favor, não vamos ofender quem faz isso. Cada um tem a sua religião, cada um tem sua fé. Mas nós aprendemos que não é o homem que você tem que confessar os seus pecados. Até porque conhecemos a história. Muitas pessoas que confessaram aos homens seus pecados
Aquele homem não teve capacidade de guardar o segredo que ele deveria e trouxe um transtorno para a vida da pessoa que confessou. Quem entende isso? Isso já é provado. Então a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que, igreja? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que já cometemos um dia na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, pare de carregar esse peso, mulher. Ei, homem, pare de carregar esse peso. O Senhor está dizendo: eu te amo. Eu já te perdoei, você não se perdoou, então você confessou. Não importa o que você fez no teu passado, essa manhã Deus está dizendo: libera perdão. Bispo, não é fácil, eu sei, dói. Dói porque aquela pessoa te rejeitou. Dói porque aquela pessoa te ofendeu, eu sei. Mas se você continuar carregando isso, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. E Deus então vai ficar te levando aos desertos, tentando te quebrar, tentando te mostrar. E o Senhor está usando aqui um pregador para dizer para você: vamos perdoar. Seja seus pais, sejam seus filhos. Uma palavra que cortou a sua alma. Não foi nem seu coração. A palavra do filho, da filha, cortou a alma. Porque o amor ao filho é incondicional. E quando você recebe algo dessa proporção, é pior do que um tapa. Quem entende o que eu estou dizendo? Bispo, como é que eu faço? Nós vamos participar agora da cerimônia mais sagrada e poderosa que existe na igreja, que é o corpo e o sangue. Jesus disse: aquele que come do corpo é uma nova criatura. Aquele que come se torna forte. E o sangue de uma nova aliança, de uma nova vida, de uma nova história. Quem quer escrever uma nova história a teu respeito? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar e que possamos sair daqui sem carregar nada, nem contra este, nem contra aquele, e que possamos sair daqui preparados, porque o Senhor pediu para dizer que está vindo 6 meses de muita bênção para a tua vida. Vai ser grande o que Deus vai fazer. Mas se esse negocinho aí ficar te atrapalhando, não tem como. Perdoe quem te fez o mal. Põe nas mãos de quem? Porque o Senhor, a seu tempo, vai fazer com que cada um... Gente, eu às vezes uso uma frase que é assim: a vida, ela é como meio que um restaurante. Tudo que você planta, você não dá para sair no final sem pagar o quê? A conta. Então vamos pedir ao Senhor hoje que lave, que limpe, que nos ajude. E se você não consegue sozinho, o Espírito Santo hoje vai te ajudar a restaurar a sua alma, para que um dia você possa abrir o seu coração e ver o Senhor face a face na sua vida. Glória a Deus. Todo mundo já tem a Santa Ceia aí nas mãos? Tem alguém que não tem ainda? Vou fazer chegar. Bispo Djaldo, por favor, obreiros. Quem ainda não tem, leva, ou não tem o pão, ou não tem o suco, né, que é o suco da uva, porque você precisa ter o pãozinho. Bispo, mas eu estou pela primeira vez, eu posso? A pergunta é: você quer Jesus? Não é religião, é Jesus. Se você quer Jesus, você pode. Se você quer ser lavado, remido, o corpo é para fortalecer e o sangue para a gente pedir perdão. E quando a gente beber, não vai ficar mágoa, não vai ficar ressentimento,
E nós vamos sair daqui uma nova criatura no Senhor Jesus. Fique de pé, por favor, você que já tem os 2 elementos, e cante esse louvor. Se tu olhar